Olá, tudo bem com você? Eu sou a Luana e se você me conhece de outros momentos, você sabe que eu sou ministra de louvor e por muitos anos eu compartilhei com você as minhas ministrações e as minhas canções. E a partir de hoje eu vou compartilhar com você mais do que música. Eu quero compartilhar o off, coisas que eu faço nos bastidores e mais do que isso, o que realmente importa. Além da música, o que realmente importa, Deus. A partir disso, eu quero dizer para você que o que eu entendo como ministério é que, além de tudo que nós vemos por fora, eu entendo que cantar é minha última prioridade. Eu resolvi compartilhar com você coisas que eu faço que me ajudaram desde o início do meu ministério a chegar até aqui. Pode ser que não seja muita coisa, pode ser que para você não seja nada demais, mas me ajudou e me ajuda a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a ter um relacionamento especial de pai e filha e me coloca num lugar secreto, me leva ao encontro com Ele. Mais do que só cantar, eu entendo que o meu ministério é ser filha de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero chamar você a construir um devocional anual com o nosso Pai. Tá pronto? Vamos lá! Como é o nosso primeiro vídeo, eu quero trazer para você algumas dicas, coisas que eu aprendi ao longo da minha construção, da minha caminhada, da minha jornada cristã, coisas que eu aprendi com várias pessoas, em vários ministérios diferentes, em dicas diferentes e que fazem sentido para mim. Não quer dizer que é uma fórmula mágica e não quer dizer que você deva seguir isso à risca, quer dizer que faz sentido para mim, tá? Quer dizer que faz sentido para mim ao longo da minha trajetória. Eu digo que para mim faz sentido porque você pode adaptar a sua rotina, tá? Então eu vou trazer para você dicas que para mim são legais, que para mim são super bacanas e eu quero fazer um comparativo de 2025 para 2026, coisas que eu estou me adaptando ainda para que eu consiga ter um relacionamento ainda melhor com meu Deus. Todos os anos eu escolho um devocional diferente. E eu faço essa adaptação de acordo com o que eu entendo que eu necessito ou que eu recebo uma indicação. E em 2024 para 2025 eu conheci o devocional do Charles Spurgeon, que é o devocional Dia e Noite. Esse devocional, ele é muito bom. Eu gostei muito de ter conhecido esse devocional. É um devocional que eu já tinha ouvido falar em 2023 e confesso para você que ao comprá-lo, eu tive um pouco de dificuldade de começá-lo porque a leitura ele é um pouco densa. Ele é um devocional um pouco mais robusto porque ele tem um devocional manhã e noite. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de leitura. Se você já me acompanha diariamente, você sabe que eu faço uma leitura um pouco mais prolongada no Kindle. Eu leio muitos livros anuais e eu tenho metas assim pessoais de ler muitos livros no ano. Então eu já tenho muita facilidade de leitura. Porém, eu tive um pouco de dificuldade com esse livro, com esse devocional no começo. Por quê? Esse devocional, assim como você pode ver, ó, a leiturinha dele, ó, ele tem a manhã e a noite. Eu tenho muita facilidade de leituras prolongadas. Eu consigo ler grandes quantidades em longo tempo. Isso para mim é muito fácil de ler. Porém, esse devocional, ele me pedia para ler curtos períodos de tempo e fazer uma reflexão na parte da manhã e na parte da noite. O que eu entendo como devocional não é somente você fazer a sua reflexão na palavra, você ler, você aprender sobre a palavra, você fazer aquela introdução ali naquilo que ele está ensinando. Mas eu entendo que a palavra do Senhor, ela é viva. Então, a partir do momento que o Senhor me trouxe isso para aprender, Ele está me ensinando algo de grande valor. Aqui o Senhor me ensina sobre ter controle. O Senhor estava me ensinando, a partir do momento que eu comecei a fazer esse devocional, a ter controle sobre o meu tempo. Ele estava me dizendo, Luana, você sabe fazer coisas prolongadas, mas você sabe ter equilíbrio? A partir desse momento aqui, que a palavra estava sendo semeada, o Senhor estava me ensinando a ter equilíbrio sobre os meus dias, sobre os meus horários. Então, eu acredito que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer este devocional, o Senhor estava me ensinando algo muito valioso, que é ter equilíbrio sobre tudo que eu estava fazendo. Esse devocional foi muito importante para mim. Não só aprendi a aplicar várias lições valiosas que tem aqui dentro, mas eu aprendi algo muito grande, que é
aprender a ter equilíbrio sobre os meus dias, sobre os meus horários e a ponderar. Nem tudo deve ser extremo. Isso foi algo valioso que eu tive. Ainda na época que eu estava pesquisando sobre esse devocional, vi para comprar o meu livro, um livro que eu gosto sempre de ter um livro ponto-chave, sabe? Algo que eu gosto de marcar para o meu próximo ano. Algo que eu entendo que vai trazer uma mensagem bem profunda, assim, para minha vida. Então, eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu nunca havia lido, né? Sobre o Peregrino, do John Bunyan. Então, eu comprei esse kit do Peregrino e da Peregrina e eu trouxe os dois aqui pro meu ano. Eu gosto sempre de ter algo mais fixo. São livros muito bons e eu vou deixar de indicação para vocês. Vende o compilado, eu comprei essa edição que é muito bonita. Uma coisa muito importante que aconteceu em 2025, que eu sinto que é um marco, e eu trago isso como uma reflexão para vocês. Viver com Cristo é estar sempre atento ao que o Senhor quer trazer para nós como uma mensagem. De 2024 para 2025, eu senti uma mudança muito intensa na minha vida espiritual. Eu cresci na igreja, eu cresci com uma vida com Cristo e eu passei por várias mudanças. Mas você entender qual é o momento do seu crescimento, isso é muito importante para você. A gente está sempre numa mudança constante com o Senhor, mas você entender qual é a fase que você está crescendo em Deus, isso é muito importante. No meio do ano, entendi que eu estava passando por um processo de crescimento. O processo de crescimento, ele me exigiu muitas coisas. E uma dessas coisas que eu senti, o Senhor me pediu, e eu senti claramente, para trocar a minha Bíblia. Assim, eu utilizava uma Bíblia do DT, que era uma Bíblia voltada para mulheres, versão NVI. E eu amava, porque era uma versão atual, eu gostava e tudo mais, e tava tudo bem. Era uma versão mais descolada, era uma versão mais aberta, era tranquila de entender e tudo mais. E eu senti uma necessidade, a palavra é necessidade, de trocar a minha Bíblia por uma Almeida corrigida. Eu troquei por essa Bíblia, uma Almeida corrigida. Quando eu troquei por essa Bíblia, demorei um tempo para entender o porquê. Quando eu troquei por essa Bíblia, uma Almeida corrigida, eu comecei a entender muito mais este devocional. A linguagem se comunicava muito mais. Então eu comecei a ter muito mais revelações a partir desta comunicação. Então quando você tem coisas alinhadas, quando você tem itens alinhados, você entende a revelação a partir daquele ponto. Não quer dizer que, Luana, então você está me dizendo que a revelação depende da interpretação. Não, o que eu estou dizendo é que o Senhor se revela a partir de todas as coisas, né? Então, e a palavra do Senhor, como eu disse, ela é viva. Eu sentia que eu estava tomando um mingau a partir daquela palavra, daquela Bíblia, né? E aqui eu consigo ter outras revelações, né? Lendo nesta Bíblia aqui, eu consigo ter outro tipo de revelação, sabe? Eu sinto que eu estou me aprofundando mais nesta interpretação, sabe? Então, esse aqui foi o meu kit de 2025. Isso aqui foi o que eu utilizei. Eu utilizo um caderno também, nada demais, gente. Eu não tenho frescura de, uma agendinha, uma canetinha específica, marcação. Não. Eu só utilizo isso aqui, tá? Isso aqui foi o meu kit de 2025. Como eu disse, eu entendo que cantar é minha última preocupação. Eu me preocupo muito pouco, pra falar a verdade, com cantar, tá? Dito isso, que 2025 foi isso que eu escolhi, esse ano eu passei por muitas mudanças e muitas dessas mudanças eu aprendi a deixar muitas coisas e abrir mão de muitas coisas e simplesmente ir. E o Senhor quando eu sempre escolho montar os meus kits para o próximo ano. E agora, quando eu fui montar o meu kit para o próximo ano, eu escolhi fazer diferente, não pesquisar nada. E eu vou usar a minha Bíblia, essa daqui. E eu fui comprar o meu devocional, porque eu gosto de ser guiada por um devocional. Você pode fazer diferente, tá? Você pode só fazer a contemplação pela Bíblia mesmo. Você pode fazer uma oração, abrir a sua Bíblia, fazer a contemplação pela Bíblia. Você pode ser guiado ali. Você não precisa necessariamente utilizar um devocional, tá? Eu gosto porque eu me sinto guiada, né, pela palavra. E eu entrei na livraria e fui simplesmente ali. E eu vi esse aqui da Kátia Regieri. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar, tá?
e chama Deus Minha Essência. Me chamou a atenção, achei a capa bonita e eu me senti, não vou dizer atraída, porque eu acho uma palavra forte para esse tipo de coisa, mas eu gostei do que eu vi e achei que fazia sentido para o que eu tava buscando. E eu acho que é o que eu tenho buscado, sabe? Voltar à essência de tudo. Porque a essência de desprendimento das coisas. E é o que eu vivi nesses últimos 3 meses. Eu também confesso que eu fiquei uns 2 dias sem abri-lo. Eu abri ontem ele. E quando eu abri, eu fiquei bem surpresa, porque é realmente o que eu tava buscando. Diferente do Charles Spurgeon, ele é bem diferente dentro. Olha só. Ele tem o título, o texto, ele tem a partezinha aqui da oração, que você faz a oração, e a parte de anotações. Eu detesto anotar em livro, porque eu detesto bagunçar o livro. Ainda não escolhi o meu livro. Se é que eu vou escolher, né? Se é que tem um livro, e também nada é muito preso. Esse, até então, é o meu kit. De dançar em todas as interpretações, né? E que você pode ser livre para ver Deus da forma com que você se sente confortável, sabe? Você pode ler Deus aqui, você pode ler Deus aqui, você pode fazer sua contemplação do Senhor através somente da Bíblia, de um devocional, de um livro. O importante é que você tenha um relacionamento com Deus. O importante é que você tire um tempo com Deus. O importante é que você entenda que ministério não é você subir em um palco e pegar o microfone, ou que você vista um uniforme e esteja na igreja. O importante é que você seja a igreja. O importante é que você seja habitado pela presença dele. O importante é que você acesse esse lugar. Você ser preenchido disso é você acessar este lugar. Quanto mais você encontra Deus nesses conteúdos, né? Eu sei que você não seja tão eloquente, muitas vezes eu sinto isso, que eu me conecto com Deus o tempo todo, eu penso, eu falo, e muitas vezes o meu comportamento, a minha fala, os meus pensamentos, eles não expressam tudo que eu gostaria de expressar, eles não interpretam Deus como eu gostaria, mas eu faço o meu melhor para encontrar Deus todos os dias. E isso é muito importante. Então, essa é a minha primeira mensagem para você. Que você entenda que ministério não é você vestir um uniforme ou vestir uma aparência. Ministério é você encontrar Deus no lugar que Ele te chamou. E todos nós temos um ministério. Não é só quem tem um talento, não é só quem canta, quem dança, não. E isso faz parte, eu não digo só de devocional, tá? Você cuidar da sua casa, você cuidar do seu filho, você ser zeloso, isso é ministério. Então, meu primeiro vídeo pra você é esse. Encontre Deus no lugar que Ele te chama, no lugar secreto, no jardim, no tempo que você tem, na forma com que você acha viável pro seu dia, pra sua rotina. Um abraço, eu te espero na próxima.